Emoções. O que são? As emoções, elas são respostas automáticas em partes fisiológica e biológica do nosso sistema. O convite aqui é olhar para as suas emoções. O que você está fazendo com sua vida neste momento? A vida sempre vai acontecendo no decorrer do tempo e as oportunidades vão surgindo para nós, e tudo aquilo que a gente vai vivendo ou não vivendo simplesmente passou. O momento em que eu comecei a gravar esse vídeo já não existe mais. Existe um momento, um outro momento, e eu pergunto para você agora: o que você está fazendo com a sua vida neste momento? Você está realmente desfrutando do melhor que você pode desfrutar? Você está fazendo as escolhas que são mais saudáveis para você neste momento? Você está em contato com você, tomando as decisões com base naquilo que é importante para você? Ou você está se preocupando com aquilo que os outros esperam de você? As nossas escolhas, elas precisam estar pautadas naquilo que é importante para nós sairmos desse ciclo de repetições. Porque entra semana, entra mês, muda o ano e eu continuo com as mesmas atitudes, tendo os mesmos pensamentos, né? Os mesmos comportamentos, os mesmos sentimentos. É como se a gente estivesse preso no mesmo momento, tudo permanecendo igual. Sabia que a gente pode começar a fazer diferente? E hoje é o momento de começar a fazer diferente. É o primeiro passo, né? É reconhecer, entender as nossas emoções, para ressignificarmos, para dar um novo significado, para fazer diferente hoje. O processo depressivo, ele passa pelo excesso de passado, ou seja, a pessoa se deprime, né? Ficam com culpa, com mágoa, com emoções tóxicas que simplesmente não foram resolvidas no passado e não foram deixadas, né, definitivamente no passado. Porque é no presente que eu posso fazer o meu futuro. E o tema muito importante, e o que é psicossomática? É uma área da medicina e da psicologia que vai olhar para as doenças que são desencadeadas por emoções, por sentimento, por processos emocionais não resolvidos dentro do sistema cerebral. Dentro da psicossomática, o olhar é para o físico, mas para além do físico, buscar a raiz daquele sintoma. Então presta atenção no seu corpo, como ele está, porque a gente começa a tomar consciência daquilo que está mal resolvido, daquilo que não está legal dentro da gente. A gente começa a tomar, né, esse conceito, né, de que o que está mal, o que está mal resolvido dentro da gente, existe uma piora dos sintomas, né, para depois vir a estabilização, a melhora ou até mesmo a liberação total desse sintoma. Você deve estar me perguntando quais são as doenças que são desencadeadas por processos emocionais. E eu te devolvo a pergunta: quais as que não são?
Os estudos dizem que todas as doenças são desencadeadas por emoções não resolvidas do passado. Todas, sejam elas quais forem. Mas existem dois fatores para se desencadear a doença. O primeiro fator é emocional. O segundo fator é o hereditário. Se eu não tiver o fator emocional ou o fator hereditário, a doença não desencadeia. Ou seja, eu posso até hereditariamente ter diabetes, mas se eu não tiver o fator ambiental, ou seja, emocional, que traga esse processo de reforço, eu não vou desencadear. E já existe outras linhagens de estudo, né, que dizem que não, que qualquer doença é desencadeada efetivamente pelas emoções que estão dentro de nós. Nessa segunda linha, né, se eu tiver fator ambiental, apenas eu não tenho desencadeamento de doenças, né? E o segundo, se eu não tiver o fator hereditário, eu não tenho o desencadeamento de doenças. Mas quando tem os dois, a doença acontece, a doença psicossomática. E para isso, o importante é que a gente tome consciência para mais um conceito. Todas as emoções são necessárias. Seja a raiva, seja o medo, seja a tristeza, seja a angústia, seja a ansiedade, todas são necessárias. E onde ficam as emoções? Elas ficam armazenadas dentro do nosso hipocampo, na nossa memória, no local do cérebro que está localizada a memória. Não existem emoções boas ou ruins, todas as emoções são necessárias. Quanto mais você conseguir expressar as suas emoções, melhor. Quanto mais acúmulo emocional você tiver, qualquer que seja a emoção, você vai sentir um desconforto. E o lado que vem nos trazer o ensinamento é o aprendizado. Porque se eu bloqueio, se eu impeço as minhas emoções de serem colocadas para fora, em algum local do meu corpo, elas vão precisar se manifestar. Para que eu, possa tomar consciência, para que eu consiga olhar para elas. Então, automaticamente, o que eu estou trazendo? É que você faça esse movimento de olhar para as suas emoções. Como, você está sentindo, como eu estou sentindo, como eu estou expressando, para que com isso possamos organizar a nossa mente, dar o entendimento, perceber o que estamos sentindo. Porque a gente está tão acostumado, a pensar, a racionalizar, que às vezes a gente esquece de ouvir o coração, ouvir o corpo, E aí quando a doença se manifesta, aí a gente escuta, a gente vai lá e procura um médico, procura um medicamento, que é mais rápido, que acredita que o medicamento vai curar mais rápido. Mas a gente está o quê? Sempre olhando para fora, nunca para as emoções. O medicamento ele vai vir só mascarar. Porque tudo, ou seja, tudo, a raiz de tudo, as emoções é a raiz de tudo. A gente não olha as nossas emoções. Porque tudo que o corpo fala, que o corpo grita, delata aquilo que está acontecendo dentro de nós.
Então, o objetivo aqui é que vocês consigam sentir antes que o corpo traga o sintoma. Então, o que a gente precisa é olhar, entender qual é a emoção, reconhecer o que a gente está sentindo, seja o que a gente está sentindo, seja raiva, seja medo, seja tristeza, seja angústia, seja ansiedade, qualquer que seja essa emoção, reconheça essa emoção, o que você está sentindo, não nega, porque negar é tipo você distribuir para o corpo. Quando você reconhece as emoções e qual é a emoção raiz, qual é a emoção que está trazendo esse desconforto e que você precisa olhar, que você precisa tratar, que também vocês podem perguntar, né? Aí vocês podem perguntar para o seu corpo, sentir. Faça a pergunta, né? Porque a pergunta é sempre quando você sentir algumas dessas emoções, a pergunta é: o que essa emoção está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? A quem pertence isso, né? E onde está isso em mim? Se é minha ou se eu estou repetindo algum padrão familiar. Então, quando a gente reconhece a emoção e sentir a emoção, seja qualquer que seja, porque toda a porta, ela tem uma fechadura e uma chave. Então, se existe uma chave para fechar, existe também uma chave para abrir. Porque eu estou falando, por que eu estou falando isso? Porque se o nosso corpo criou e trouxe a doença, ele desenvolveu, né, tudo isso, ele trouxe a dor, o desconforto, ele consegue criar e trazer o conforto e também a clareza. A gente só não sabe perguntar, a gente só não sabe escutar. Então, aí quando a gente esquece de colocar o mundo no mudo e escutar o coração, porque se a gente ficar escutando tudo o resto, tudo fora, a gente acaba esquecendo de fazer esse movimento de olhar para dentro, de olhar para nossas emoções. E olhar para as nossas emoções é sempre um ato de coragem e de amor. Olhar de amor, né? Olhar porque o primeiro passo é reconhecer que a gente sente. E o convite aqui que eu faço para vocês é que vocês parem de negar suas emoções. E quanto mais você negar, mais ela vai gritar, mais ela vai te causar desconforto, tanto emocional e provavelmente no físico. Reconhecer as nossas emoções é um ato de muita coragem, né? Reconhecer que você sente raiva, reconhecer que você sente mágoa é um ato de muita coragem. Reconhecer a sua tristeza, né? Tudo, toda e qualquer emoção. Reconheçamos que elas fazem parte do nosso sistema. E quanto mais a gente negar elas, mais elas vão querer se mostrar, porque elas fazem parte de nós. Entendeu? Então, o convite aqui
é você olhar. E lá, e já dando, né, uma esclarecida, que emoções é diferente de sentimentos. Sentimento é algo que você sente ou tem um sentimento, assim, por exemplo, eu tenho um sentimento pelos meus bichos. É um sentimento que só eu sei. As emoções é reações corporais que você vê e como você age, como age. Essa é a diferença. Então, olhar e ter esse entendimento, essa clareza é extremamente importante. Ter o entendimento que as emoções estão associadas a reações corporais e o sentimento é experiência consciente de relações emocionais que só você sabe. Se isso fez sentido para você, se inscreva no meu canal, deixa um like. Muito obrigada.